que vai trazer todos os detalhes para a gente dessa transferência, da situação do Paulo Henrique Costa, né, Manu, e de outras apurações importantes sobre esse caso todo. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, vou confessar aqui que eu gostei de você ter chamado a Marília. Eu queria. Ela é bonitona, né? Gostei de ser confundida. Todas Nath, então, bonitonas. ontem. Ah, ela é maravilhosa. Ontem a gente deu 5 horas da tarde, parece que todas as decisões ali que a gente estava esperando saíram, né? Então, assim, a gente teve aqui essa decisão do ministro André Mendonça. Vou começar falando um pouquinho do Daniel Porcaro, porque nessa decisão do ministro André Mendonça, ele negou duas coisas, né? Ele deu duas decisões. Ele falou sobre a questão da prisão domiciliar, que era um pedido da defesa de Daniel Porcaro, né, para que ele respondesse aí o processo em casa, né, com outras medidas, como tornozeleira eletrônica e outros instrumentos que pudessem garantir ali que ele ficaria no Brasil e etc. E o ministro, na decisão, ele falou exatamente, ele foi nessa linha que você acabou de trazer, né, de que essas pessoas ainda, as condutas delitivas dela ainda seguem, mesmo com elas presas, tanto de Daniel Porcaro quanto de Paulo Henrique Costa, né? Aqui na decisão, André Mendonça fala assim, quando ele responde os advogados, né? Quanto ao pedido de avaliação acerca da manutenção dos requisitos que embasaram a decretação da prisão preventiva, a Polícia Federal ressaltou que mesmo durante a custódia, né, de Daniel Porcaro, o pai dele, Henrique Porcaro, continuou aí com essa conduta. Tem diversos indicativos, segundo a Polícia Federal, de que persistem os elementos indicativos de que integrantes do núcleo de apoio de Daniel Porcaro, né, por meio de seu pai, Henrique Porcaro, continuaram desempenhando um papel relevante na condução das atividades relacionadas aos fatos investigados. Fatos investigados, fraudes ao sistema financeiro, aí ameaças, né, a jornalistas que contrariavam os interesses de Daniel Porcaro e também a outras personalidades. Então, Henrique Porcaro também foi preso na sexta fase da Operação Compliance Zero. Ele segue preso. A gente viu na semana passada uma decisão da segunda turma mantendo Henrique Porcaro preso. Então, o ministro André Mendonça decidiu aí, deu duas decisões sobre Daniel Porcaro, mantendo a prisão dele, mas aí o que ele falou? Não dá mais para ficar na superintendência da Polícia Federal. Por quê? Existe um pedido da Polícia Federal para que Daniel Porcaro fosse transferido. A delação premiada dele foi rejeitada, né? Então ele estava ali na superintendência aqui em Brasília para poder negociar com os policiais federais, para poder, né, avançar dentro desse acordo, mas Daniel Porcaro não trouxe nenhum elemento, né, considerado pela Polícia Federal como possível de avançar nas investigações, né? A delação premiada, ela tem que trazer elementos que possibilite aos investigadores avançar no que já foi apurado. Então, a Polícia Federal considerou que a delação dele foi uma delação seletiva, né? Então, não trouxe esses elementos, e eles pediram para que ele fosse transferido. O ministro André Mendonça, que é o relator do caso, ele pediu uma opinião para a PGR. Falou, tá, para onde a gente transfere, não transfere, para onde transfere? Numa primeira manifestação, a PGR falou, bem, eu acho que cabe ao STF decidir se transfere. Então, passou a responsabilidade para o ministro André Mendonça. Já no momento de decidir, a PGR opinou novamente, a PGR e a PF nesse caso, falando aí da questão da segurança de Daniel Porcaro, né, porque é um preso aí que tinha muitas relações, né, Nath? Ele tinha ali tentáculos em todas as áreas. Se a gente for olhar esquerda, direita, centro, ele tinha ali influência, né, justamente pela questão financeira muito presente em todas as áreas, né? A gente, quando analisamos aí
todas as fases da Operação Compliance Zero, a gente vê que Porcaro tinha ali influência em bancos públicos, senadores, deputados, familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E ele entrava aí em todas as searas, né? Então, assim, é um preso que tem a segurança frágil ali. Então, eles decidiram manter na Papudinha. E aí, o que eles colocaram aqui também foi sobre a questão das instalações da Papudinha. A Papudinha, a cela é muito maior do que da Superintendência da Polícia Federal. Ela tem ali até acesso à academia, campo de futebol. Eu já trouxe na coluna algumas matérias falando sobre a rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele ainda estava ali na Papudinha, né, antes de ir para a prisão domiciliar, falando sobre os exercícios que ele fazia ali. Tem uma varandinha ali na cela, né, uma cela grande, tem cozinha, tem banheiro. Então, assim, há uma pista de caminhada, tem até 2 golzinhos. A gente trouxe essa reportagem ali quando a gente falava da rotina de Jair Bolsonaro. Tem uma unidade básica de saúde lá dentro, enfim, tem toda uma estrutura, né, para os presos ali. Então, Daniel Porcaro fica fica com acesso a essa estrutura. Mas o ministro André Mendonça também fez uma ressalva nessa decisão dele, porque Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, também está preso na Papudinha. E aí, na decisão dele, ele falou que a unidade lá, a gente chama de Papudinha popularmente, né? Mas lá é o 10º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal. Então, o ministro André Mendonça determinou ao 19º Batalhão que adotasse, né, todas as providências necessárias para preservar a incomunicabilidade desses dois, né? Eles não podem conversar porque são investigados na mesma operação. Então, a Papudinha já tomou, né, essa providência. Daniel Porcaro foi transferido ontem, ali no início da noite. O ministro André Mendonça tinha dado aí até 24 horas para essa transferência acontecer. Daniel Porcaro já dormiu na Papudinha, né, e agora ele vai seguir aí acompanhando todos os desdobramentos desse caso nessa unidade prisional que fica ali dentro do complexo penitenciário da Papuda, né? Mas é uma ala separada. Mano, mesmo tendo mais espaço, um pouco mais de estrutura, é muito diferente do que o Daniel Porcaro estava acostumado há anos, né? Ele, um homem bilionário, né? Com uma riqueza gigantesca, como a gente vem descobrindo a cada fase da Operação Compliance Zero, utilizava os diversos imóveis, comprava casas para dar para pessoas, dentro de todo o esquema que está sendo investigado pela Polícia Federal, com diversas intenções ali por trás. Casa no Brasil, em vários estados, casa de praia em Trancoso para várias festas, alugava também, né, vários imóveis luxuosos para fazer eventos especificamente, casas fora do Brasil, além de grandes viagens, estação de esqui ou estações de esqui, bife de ouro, degustação de uísque muito caro. Enfim, fechava lugares para fazer esses eventos que tinham diversas autoridades, inclusive políticas, fechava lugares na frente desses lugares que ele fechava para os eventos, para justamente ninguém reconhecer aquelas autoridades que estavam com ele. Era um homem que vivia de um luxo que está muito distante da Papudinha. E esses mecanismos, né, Manu, a gente já falou sobre isso algumas vezes, também são utilizados pela justiça para, de certa forma, convencer a essas pessoas que elas façam confissões, que elas façam delações premiadas, mas que sejam delações interessantes para a justiça e para a polícia também, não só para essas duas figuras especificamente que a gente está falando aqui, do Daniel Porcaro e do Paulo Henrique Costa, que, como você bem pontuou, agora tem a curiosidade de estarem no mesmo lugar, mas não na mesma sala. Tem toda essa
logística aí para que eles não se cruzem, né? Porque, como você também bem pontuou, o Daniel Vorcaro é esse preso ele está preso antes do julgamento, porque ele é um homem de muita influência, de muitos contatos, que ele precisa realmente ficar isolado. E ele também continuava cometendo crimes. Isso tudo na decisão do ministro André Mendonça, que foi acompanhada pela turma dele, pelos outros ministros. Não foi uma decisão apenas do ministro André Mendonça. E o Paulo Henrique Costa é da mesma forma. E aí tem a curiosidade de que os dois precisam ficar isolados, mas mesmo assim estão agora no mesmo ambiente. O Paulo Henrique Costa mesmo não conseguiu ir para a superintendência da Polícia Federal e mesmo sem ter ido, também teve a delação rejeitada agora, como a gente registrou. Nath, o Daniel Vorcaro tinha uma vida de luxo, né? Ele gostava aí de mulheres, modelos, festas regadas a uísques, charutos, enfim, a rotina dele era uma rotina, eu acredito assim, eu pelo menos quando comecei a acompanhar a rotina dele, para mim era inimaginável que uma pessoa pudesse ter tanto luxo tantas vezes seguidas, né? Aquela festa de noivado dele com a Marta, né? É, é uma coisa suntuosa, nababesca, assim, dentro da minha realidade não conseguiria imaginar um negócio daquele tamanho. Mas dentro da Papudinha, a realidade dele muda demais. Ele vai comer marmita dos presos, né? Ali a Papudinha tem contratos ali, né, com empresas que fornecem alimentação. E essa alimentação, ela tem o café da manhã, tem o almoço, um lanche da tarde, um jantar e uma ceia. Então ele tem 5 refeições por dia pelo contrato ali da Papudinha, né, para que os presos possam comer, diferente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vorcaro não vai poder receber comida, né, porque Jair Bolsonaro recebia ali a alimentação que a Michelle preparava para ele devido às condições de saúde, mas no caso de Vorcaro não, ele vai ter a mesma alimentação dos presos, vai vestir a mesma roupa, né, ali dos presos, é tudo padronizado, então assim, ele vai aí ter uma rotina completamente distinta da que ele está acostumado, essa rotina de luxo, e está em privação de liberdade, né, Nath? Assim, mais do que o luxo, mais do que as festas, tá no cerceamento de liberdade, de conversar com as pessoas, está preso. Então, agora ele vai aguardar esse julgamento, a gente tem que lembrar que ainda vai ser um processo demorado, Nath, porque o processo precisa correr em todas as suas fases, né? Então, a gente ainda está na fase de investigação. Então, ele ainda vai precisar fase de investigação, colher provas, ainda tem celulares que nem sequer foram desbloqueados, que a Polícia Federal ainda não conseguiu acesso. Então, a gente vê cada dia um novo personagem aparecendo, então as investigações estão em curso. Até essas investigações ainda vão para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República precisa analisar um possível indiciamento da Polícia Federal, que também, né, ainda não aconteceu. Daniel Vorcaro está preso preventivamente por causa desse perfil dele, né? Então, depois disso, vem a denúncia da PGR, o STF ainda tem que julgar se aceita a denúncia, depois vai ter instrução do processo. Então, assim, é um processo muito longo e Daniel Vorcaro hoje, Daniel Vorcaro, o pai dele, Paulo Henrique Costa, eles não têm previsão de saída dessa situação, né? Eles não têm previsão de prisão domiciliar.